3, assistência médica hospitalar e odontológica. Aí eu transcrevo aqui o que consta da pauta de reivindicações apresentada pela FENTECT, renovada na defesa apresentada. É a cláusula 29, assistência médica hospitalar e odontológica, que, se eu posso dizer assim, é composto de caput e mais 41 parágrafos. Transcrevo tudo isto e, na cláusula, começa a pretensão, diz, não ao postal saúde e manutenção dos Correios Saúde. Aí a ECT ampliará para todas as especialidades, junto à rede particular, o serviço de assistência médica hospitalar, etc. Isso está transcrito a partir da folha 48 do meu voto. Toda a pretensão apresentada pela FENTECT está transcrita de folhas 48 até 52. Depois eu faço alusão à proposta final apresentada pela ECT de manutenção, sem qualquer modificação, da cláusula referente à assistência médico-hospitalar odontológica inscrita no Acórdão Normativo revisando DC 8981, 76 de 2012. Isso está transcrito a folha 53, 54 e um pouco da parte de 55 do meu voto. E digo que a proposta da ECT de manutenção da assistência médico-hospitalar e odontológica nos mesmos termos estabelecidos no acórdão revisando preserva os interesses dos beneficiários, não provocando alteração alguma no plano assistencial em vigor a seu favor. Isso, pelo menos, me foi garantido pelos procuradores da ECT em audiência, dizendo que, em relação a benefícios, não haveria nenhuma alteração com esta manutenção. De outra parte, a implantação dos benefícios reivindicados pela FENTECT, assistência médica e odontológica, sem ônus algum para os empregados e seus dependentes, bem como a ampla cobertura assistencial pretendida, inclusive sem distinção quanto à situação contratual do trabalhador, de acordo com o entendimento predominante nesta seção especializada, extrapola os limites do poder normativo conferido à Justiça do Trabalho no texto constitucional, uma vez que importa custo financeiro à empresa, cuja suportabilidade não é aferida de imediato, portanto, depende essencialmente de negociação coletiva. Ademais, e aqui é por conta daquela pretensão que consta da parte inicial da pauta, o modo de gestão do plano de saúde é questão afeta o poder diretivo organizacional atribuído ao empregador. Embora possa ser objeto de negociação coletiva, não cabe à Justiça do Trabalho, por força de atuação do poder normativo, interferir na escolha do modelo de gestão a ser implantado, se é por postal saúde, correio saúde, etc. Assim, quanto à cláusula em questão, a proposta apresentada pela empresa suscitante é a única cuja instituição se afigura viável mediante acórdão normativo. Por isso, estou deferindo a fixação da norma alusiva à assistência médica hospitalar odontológica com a redação da cláusula 11 do acórdão normativo revisando, o TST 8981, 76, 2012, esclarecendo que eu faço essa alusão à questão da impossibilidade aqui de determinar a implantação de assistência médica odontológica sem ônus para os trabalhadores, porque a pretensão é de uma ampla cobertura na parte
assistencial médico-odontológica sem qualquer participação dos empregados. Porque hoje, como funciona? Os empregados não têm mensalidade e não contribuem com nada mensalmente. Se e quando utilizam de algum plano, os empregados pagam um valor percentual, não sobre o valor total da despesa médica ou odontológica, mas sim conforme estabelecido na própria cláusula 11. Por exemplo, aqui está NM1 até NM16, 10%. Isso em relação ao salário de cada um desse pessoal. E dizendo que o teto limite para efeito de compartilhamento será, para os empregados ativos, 2 vezes o valor do salário base do empregado. Para os empregados aposentados desligados, 3 vezes o valor da soma. E aqui a pretensão é de que, a partir de 1º de agosto de 2013, não haja nenhuma participação, pelo que eu entendi da proposta, é de que não haja nenhuma mais participação do empregado em relação a essas despesas, que eu acho inviável de ser determinado via dissídio coletivo. Por isso que eu estou propondo manter a cláusula 11 na forma proposta, aliás, na forma da redação constante do dissídio coletivo anterior. Agora, já foi dito aqui da tribuna sobre cumprimento, descumprimento, etc. Eu não estou dizendo nenhuma palavra sobre isso. Por quê? Este dissídio aqui é um dissídio coletivo de greve. E não estamos aqui discutindo o eventual cumprimento de cláusula de acórdão normativo do ano passado. Nem se trata de dissídio coletivo de natureza jurídica em que se pretenda a interpretação do sentido e o alcance daquela norma que consta do acórdão normativo de 2012. E mais, este problema está sub júdice. Está lá perante a 6ª Vara do Trabalho de Brasília, já com sentença designada para 30 de outubro de 2013, às 17 horas. E a pretensão qual é? A pretensão é, aqui diz, por fim, que seja condenada a empresa demandada a cumprir integralmente a cláusula 11 do dissídio coletivo, DC 89, 81, 76, obrigando-a a prestar os serviços de assistência médica, hospitalar e odontológica de forma direta, como realizado anteriormente à criação do Postal Saúde, com a manutenção da prestação integral dos serviços médicos hospitalares e odontológicos. Então, por essas razões, eu não entro em qualquer consideração a respeito dessa temática. Então, com relação ao plano de saúde, seria isso, senhor presidente. Vossa Excelência mantém a cláusula 11 em sua integralidade, a cláusula 11 do dissídio anterior. Em relação ao problema da gestão, Vossa Excelência diz que não se manifesta, porque, inclusive, é uma questão judicializada perante a 6ª Vara de Brasília. Senhores ministros. Presidente, eu peço a palavra. Ministro Valmir. Primeiro é para suscitar uma dúvida. Está se reproduzindo a cláusula da sentença normativa anterior ou se está acolhendo a proposta da empresa? Porque me parece que na redação anterior havia a previsão de uma comissão paritária para a elaboração desse novo plano. E o ministro Fernando Lange está dizendo que não cabe a este trabalho interferir no poder diretivo do empregador. Essa é a primeira dúvida. A segunda, com todo respeito, não se trata de um dissídio coletivo de greve apenas, mas um dissídio coletivo misto, de greve de natureza econômica, tanto que nós estamos fixando cláusulas e condições de trabalho, inclusive reajuste salarial. Ademais, me parece que essa questão da judicialização se reporta à database anterior, à sentença normativa anterior. Nós estamos tratando de uma sentença normativa que vai reger a relação de trabalho para o período subsequente.
Então, não me parece que não estaria, com todo respeito, judicializado este conflito, mas o conflito anterior. Era apenas essa ponderação, senhor presidente. Ministro Fernando Eizono. Presidente, só para esclarecer a dúvida do ministro Valmir, que indaga se está acolhendo a proposta da ECT ou se está mantendo a cláusula 11 do ACT, do Acordo Normativo anterior, né? Na verdade, as duas coisas, porque a ECT propõe a manutenção desta cláusula, e eu vou fazer a leitura aqui só de uma parte em que talvez seja do interesse aqui para o julgamento. Cláusula 11. Então, diz assim: assistência médica, hospitalar e odontológica. Isso está a folha 53 do meu voto. Folha 53. Assistência médica, hospitalar e odontológica. A ECT, na qualidade de gestora, com vistas a manter a qualidade da cobertura de atendimento, oferecerá serviço de assistência médica, hospitalar e odontológica aos empregados ativos, aos aposentados na ECT, que permanecem na ativa, aos aposentados desligados sem justa causa ou a pedido, e aos aposentados da ECT por invalidez, bem como a seus dependentes que atendam aos critérios estabelecidos nas normas que regulamentam o plano de saúde, os quais, na vigência deste acordo coletivo, não poderão ser modificados para efeito de exclusão de dependentes. Segue a cláusula: eventual alteração no plano de assistência médica, hospitalar e odontológica vigente na empresa será precedida de estudos atuariais por comissão paritária. Então, isso está sendo mantido, ministro Valmir. A participação financeira dos empregados no custeio das empresas, mediante sistema compartilhado, ocorrerá de acordo com os percentuais, aquela tabela que agora há pouco eu fiz referência. É isso, senhor presidente. Eu acho que está sendo mantido na integralidade a cláusula anterior. Porque, veja só, é uma cláusula anterior, mas fez parte da proposta final. Então, Vossa Excelência integra exatamente fazer parte da proposta da ECT. Era isso que eu estava verificando, senhor presidente. É autônomo. No pedido assim. da federação, realmente, não, me parece que não consta. São tantos pedidos, mas parece que não consta. Estou esclarecido, acompanho o relator. Presidente. Ministra Cátia. Vou pedir novamente vênia ao relator para fazer uma ressalva, porque de fundamentação, não é em relação à cláusula, mas é que na fundamentação, essa questão do plano de saúde é uma questão vital para os trabalhadores dos Correios. Eles sofrem inúmeros danos, são expostos a sol, chuva, principalmente aqueles trabalhadores que lidam mais diretamente com a atividade fim da empresa, que são os carteiros. Então, no momento em que eu afirmo que o modo de gestão do plano é uma questão que afeta o poder diretivo organizacional, eu penso que estou entrando em contradição com a cláusula que diz que qualquer alteração deverá ser precedida por comissão paritária. Porque ou eu privilegio a comissão paritária entre empregadores e trabalhadores para a discussão de uma questão que é absolutamente essencial aos trabalhadores, ou eu não privilegio. Então, eu manteria, sim, a cláusula que trata da necessidade desta comissão paritária para fazer atualizações. Minha divergência ficaria na fundamentação, novamente, porque a fundamentação, penso eu, entrou em contradição com a redação da cláusula. E peço vênia ao relator por isso. Ministro Fernando, eu também, quando Vossa Excelência reproduziu a cláusula, eu entendo que esse parágrafo que Vossa Excelência faz menção é que a questão afeta ao poder diretivo organizacional atribuído ao empregador, eu acho que ele deveria ser excluído, salvo o melhor juízo. Porque, efetivamente, eu acho que bastaria, em relação a essa questão, se Vossa Excelência quer fazer menção à questão posta da gestão, dizer que, em relação ao dissídio, ao dissídio anterior julgado, essa questão está subjúdice, isso é verdade. Mas nós fazemos essa afirmativa como fundamentação para acolhermos a proposta da ECT, eu acho que... Bom, é minha ponderação a Vossa Excelência. Senhor presidente, mas me parece que aqui há uma diferença, sim, que é aquela que o ministro Fernando Eizono faz no seu voto.
Porque uma coisa é a comissão paritária para Não. efeitos de estudos autuariais. Isso é outra questão. Nós estamos Outra coisa é a gestão. Sim, isso é outra questão. Mas é por isso que essa questão da gestão, se ele se limita a acolher a proposta e repetir, eu não vejo por que nós vamos colocar essa questão. Não vejo por quê. Agora, colocar, e nós temos que fazer essa diferenciação. Isso é outra questão. Mas dizer-se que essa questão não está na órbita da negociação coletiva e não pode ser apreciada por ocasião do julgamento da sentença, acho que aí... Senhor presidente, eu tenho uma sugestão, talvez seja... É porque, na verdade, na página 58, esse parágrafo está dando aqui uma pequena... 58? Ele vem como contraponto da proposta original da Fentec, e realmente é uma proposta muito forte. Dificilmente algum plano de saúde teria aquele suporte daquela maneira, inteiramente gratuito, etc., etc. Então, o eminente relator colocou essa frase, digamos assim, para se contrapor. Por que ele não está acolhendo aquela sugestão da Fentec? Mas me parece que não precisa. Não precisa. E aí evita qualquer controvérsia entre nós. Realmente não precisa, porque está evidente que a proposta da federação é uma proposta naturalmente favorável aos trabalhadores, mas é favorável demais. Valores muito altos, sem nenhuma responsabilidade, o que também inclusive planos de coparticipação, em que tem orçamento federal financiando, os servidores participam com uma parcela. Então, realmente, eu creio que, de fato, o eminente relator, dentro da jurisprudência da Corte, não teria como acolher a proposta da federação suscitante. Entretanto, me parece que o parágrafo, de fato, não precisaria de ficar aí, porque já está bem fundamentado e não dá essa dúvida com relação ao problema da comissão paritária. Senhor presidente, pela ordem, Ministro Ives. eu não estou vendo nenhuma incompatibilidade ou contradição entre a cláusula que está sendo aprovada e o trecho da fundamentação em que se fala, ademais, o modo de gestão do plano de saúde, a questão afeta o poder diretivo organizacional atribuído ao empregador. Na verdade, a cláusula, no que fala de comissão paritária, ela diz apenas: eventual alteração no plano de assistência médica, hospitalar e odontológica vigente na empresa será precedida de estudos atuariais por comissão paritária. Uma coisa é a gestão, como disse a ministra Calce, uma coisa é a gestão do plano. Outro é a alteração do plano ou a alteração de alguma dessas cláusulas, ou melhor, desses vários parágrafos que compõem a cláusula 11. Então, qualquer alteração do plano desses parágrafos seriam objeto da comissão paritária. Portanto, essa fundamentação dizendo que o modo de gestão cabe à empresa diz respeito simplesmente a como ela vai gerir o plano, não como ela vai estabelecer o que será incluído ou excluído do plano. Então, eu estou acompanhando integralmente o relator, não só na aprovação da cláusula, mas na própria fundamentação. Mas eu sinceramente, a cláusula... Presidente, me permite fazer um esclarecimento? Deixa-me falar um minutinho só. A cláusula do dissídio anterior está em discussão perante uma das varas, sexta vara de Brasília, em termos de interpretação. Ponto. Nós agora estamos repetindo a cláusula. Nós já vamos redigir, aprovar a cláusula, vamos fazer uma interpretação da cláusula? Por que isso? Qual é o significado disso? Basta nós reproduzirmos a cláusula, salvo o melhor juízo. Daí, porque eu continuo a entender, como o ministro Maurício bem disse, eu não vejo necessidade de nós adentrarmos nisso. Mas nós acolhemos a cláusula apresentada pela ECT. Ponto. Mas, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite,
há uma proposta da federação de que não seja criada essa postal, essa empresa aí. Então, o ministro ONU, quando decide a questão, ele tem que se pronunciar sobre isso. Como é que ele vai deixar sem pronunciamento uma questão que foi colocada pela federação? Nós não vamos dar uma resposta, nós não vamos julgar a questão que foi colocada, por isso eu acho que tem que ser dito alguma coisa, porque isso faz parte do pedido da federação. Nós podemos decidir de uma forma ou de outra, mas uma resposta tem que ser dada, tem que ser julgado. Ministro Fernando Aizona. Era isso exatamente que eu queria esclarecer. Por que constou este parágrafo na fundamentação? Por conta da pretensão da FENTEC, em que diz não ao postal saúde e manutenção do Correio Saúde. Né? E aí diz, a SCT ampliará todas as especialidades junto à rede particular, serviço de atendimento, etc, etc. Então, na verdade, o que se pretende aqui? Se pretende que haja a manutenção desse gerenciamento pelo sistema de autogestão. Por isso que, em relação a essa postulação, eu estou achando que aquela resposta é adequada. Agora, com relação à cláusula, que é a pura repetição da cláusula de 2002, então, aqui está, eu fiz questão de transcrever tal como consta, e fala aqui em, deixa eu ver aqui, em comissão, ou aqui diz aqui, os quais na vigência deste acordo coletivo não poderão ser modificados para efeito de exclusão de dependentes. Isto, então, está sendo assegurado. Depois, no parágrafo seguinte, eventual alteração no plano de assistência médica hospitalar e odontológica vigente na empresa será precedida de estudos atuariais por comissão paritária. Eu acho que o que depende de estudos atuariais seria a exclusão ou ampliação de benefícios. Por isso, a resposta naqueles termos. Presidente. Tudo bem, ministro Fernando. Bom, Presidente, rapidamente. ministro Valmir. Quando eu fiz o questionamento, é exatamente para saber se a alteração não implicava também na questão da gestão. E se isso estava no dissídio coletivo anterior. Acho que não estava. Então, era melhor talvez retirarmos. Então, eu queria fazer ressalva também de fundamentação nesse ponto. Eu acho que quer dizer que interferir no modelo de gestão sem ouvir a comissão paritária é negar a existência da própria cláusula, a meu juízo, com todo respeito. Presidente, perdão. Doutor Cláudio. Só um esclarecimento, Excelência. Porque, de fato, a cláusula, a proposta de redição da norma, diz que a SCT, na qualidade de gestora, é ela que gere e não um terceiro. É isso que a cláusula diz e é isso que é a proposta de redição. Ela é a gestora e não um terceiro. Porque, senão, vai se dar... Na verdade, não é um dissídio de natureza jurídica, mas sim um dissídio de natureza econômica de repetição da cláusula. Apenas esse esclarecimento. Excelência. A proposta da federação, quando foi feita a cláusula, é exatamente para assegurar esse termo. A ECT é a gestora e não um terceiro. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Fazendo interpretação de uma cláusula. Pela ordem, prévia. senhor presidente. Ministro Barda Berrari. Se serve como interpretação autêntica, quando da audiência de conciliação, o que se tinha como preocupação é exatamente isso. Se tirasse a gestão, poderia entregar-se a uma empresa privada. E eles querem que se mantenha a gestão. Então, se não constar isto que o ministro ONU está dizendo, libera-se para se contratar uma Golden Cross, uma coisa. É o que eles não querem. Então, não posso subtrair isso daí, gestão. E o advogado acabou por dizê-lo. Mantém-se. O que ele quer dizer? Vai gerir. É a empresa de correio que vai gerir. Não é uma outra empresa, como se ameaça, e eu soube na audiência de conciliação que se estava ameaçando procurar outra empresa e dissolver-se a Postales. É isso que eles querem, que se mantenha a gestão. Mas exatamente Esse isso. é a FENTEC. O problema é a fundamentação do relator, ministro Lavenaz. É exatamente. Nós estamos divergindo só da fundamentação. Por causa
manter consta a cláusula no- como está. É isso. isso consta Sem essa na cláusula. fundamentação. Que ele Não, vai mas dizer que... eu já voto com o ministro ONU, mantendo a cláusula Não. tal como está. Nós também. Nós Não, Vossa Excelência está sugerindo que se exclua a gestão. Não, é da fundamentação. É alteração de Não, fundamentação. É da fundamentação, porque o ministro Fernando Luiz, na fundamentação, diz aqui, folha 55, ademais, o modo de gestão do plano de saúde é questão afeta ao poder diretivo organizacional atribuído ao empregador. Embora possa ser objeto de negociação coletiva, não cabe à Justiça do Trabalho, por força de atuação do poder normativo, interferir na escolha do modelo de gestão a ser implantado, postal saúde, correio de saúde, etc. Isso é na fundamentação dele. É só repetir, como isso já consta no dissídio anterior, e é o que se pretende aqui, inclusive a federação pretende essa redação, e, ao que parece, a empresa de correio não altera, eu acho, não é contra, porque ela também assinou o acordo nesse sentido, ou seja, permitiu-se a comissão paritária para ser ouvida sobre eventual alteração. Agora, eu não preciso fazer, se é questão de fundamentação, fazer essas considerações, que naturalmente é a empresa quem faz, etc. Nós estamos reproduzindo o que já existe no instrumento normativo anterior. Perfeito. E com o qual as partes, me parece, estão de acordo. É isso. Senhor presidente, me permita um esclarecimento de fato sobre a cláusula 11 da sentença normativa do ano passado? Sim, doutor. Aqui está dito, eu vou ler o início da cláusula: assistência médica, hospitalar e odontológica, a ECT, na qualidade de gestora, ou por meio de contrato precedido de licitação, com vistas a manter a qualidade da cobertura de atendimento, oferar serviço de assistência médica, hospitalar e odontológica aos empregados ativos, etc. O que a ECT está fazendo, e é objeto de discussão na 6ª Vara do Trabalho aqui de Brasília, é apenas a transferência da gestão do plano de saúde. Os benefícios e, portanto, a forma de custeio estão inalteradas, e isso consta da proposta de acordo que está sendo apresentada e está em debate desta mesa. Então, me parece, ministro, que com relação, e aí um esclarecimento de fato, porque foi mencionado aqui que haveria alguma alteração desta cláusula, não existe alteração da cláusula. O que apenas aconteceu foi a proposta de transferência da gestão para uma outra entidade, que, aliás, é dos empregados. Senhor presidente. Por gentileza. Ministro Fernando Luiz João. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, a cláusula que foi lida da tribuna... Não é na a mesma. verdade, Não é a mesma. Não, é porque Não. ela sofreu alteração nos embargos de declaração julgados pela ministra Cátia. Tenho aqui a cópia dos embargos de declaração. E a cláusula que permaneceu tira esta frase além que foi dita aqui da tribuna. A cláusula que permaneceu é exatamente essa que o ministro ONU leu e que consta do voto dele. A cláusula lida pelo advogado da ECT da tribuna, ela foi alterada na decisão dos embargos de declaração da relatoria da ministra Cátia. Então, na verdade, o que permanece é a cláusula... Essa cláusula que está submetida à apreciação, a folha 53, que diz a ECT, vírgula, na qualidade de gestora, vírgula, com vista a manter... Nada mais é dito. É isso. É, o que está dito é isso. É um pouquinho diferente da redação lida da... É isso. É Bem diferente. minutinho. Objetivamente, o ministro Fernando Eizuano defere a fixação da norma alusiva à assistência médica hospitalar odontológica com a redação da cláusula 11 do acordo, como lido, repetido por ele, por mim, e destacado pela ministra Maria de Assis Causa. Submeto à apreciação dos senhores. Eu, o ministro Valmir, a ministra Cátia, nós fazemos ressalvas quanto à fundamentação. Quanto à conclusão, estou de acordo. Senhor presidente, eu também faço. O ministro Maurício também faz ressalva quanto à fundamentação. Não é isso? Então, está certo. Muito bem. Presidente, empatou? Sim, ministro. E aí, não vai haver
Está empatada a votação quanto à fundamentação? Não, não está, porque são 9, são 4 ressalvas e 5 do outro lado. São 9 pessoas. Está certo?